Seja bem-vindo ao Além da Notícia. Aqui, a gente não fica só no que aconteceu. A gente busca entender o que está por trás dos fatos e como tudo isso pode impactar a nossa vida. Eu sou Bruno Araújo e a partir de agora, a notícia ganha contexto e análise. Vem comigo para Além da Notícia, porque informação é para entender o que a notícia não conta. Imagine duas empresas no Brasil de hoje. Uma é gigante, tem acesso ao mercado financeiro, dinheiro em caixa e presença internacional. A outra depende de empréstimos, vende para o consumidor brasileiro e precisa fechar o mês com dinheiro suficiente para pagar as contas. As duas estão no mesmo país, mas vivem em economias muito diferentes. E é aí que aparece um dos grandes paradoxos da economia brasileira. Empresas como Petrobras, Itaú, BTG e Vale conseguem resultados bilionários. Ao mesmo tempo, empresas do varejo e do setor aéreo enfrentam juros altos, dívidas e custos que podem colocar o negócio inteiro em risco. E o que isso tem a ver com o governo? Tem tudo a ver, porque o Estado não pode fazer tudo, mas também não pode simplesmente cruzar os braços. A experiência brasileira mostra isso. Entre 2007 e 2010, o país conseguiu combinar crescimento, aumento do emprego e da renda, redução da pobreza e expansão dos investimentos públicos. O PIB cresceu em média 4,6% ao ano, mas depois esse equilíbrio se perdeu. A economia perdeu força, as contas públicas se deterioraram e o Brasil entrou em uma das maiores recessões da sua história em 2015 e 2016. A grande questão, portanto, não é simplesmente gastar ou cortar, é saber onde gastar, como gastar e o que cortar, porque nem toda despesa pública produz o mesmo resultado. Combater desperdícios, melhorar a gestão e eliminar gastos ineficientes é uma coisa. Cortar investimentos em infraestrutura, educação, saúde ou outras políticas públicas é coisa completamente diferente. Uma estrada pode reduzir custos para empresas. Uma escola pode aumentar a produtividade de uma geração. Um sistema de saúde eficiente pode evitar despesas ainda maiores no futuro. Mas o Estado também precisa reconhecer seus limites. Quem gera a maior parte dos empregos, produz, empreende e investe é o setor privado. Por isso, o governo precisa criar condições para que essas empresas consigam crescer. Regras claras, segurança jurídica, infraestrutura, crédito e previsibilidade. E quando um projeto importante para o desenvolvimento não consegue sair do papel sozinho, o investimento público pode ser justamente o empurrão necessário. No fim, a discussão não deveria ser Estado contra mercado. Deveria ser Estado e mercado funcionando melhor. Responsabilidade fiscal para impedir que a dívida e os juros travem a economia. E o investimento público para criar as condições que permitam ao setor privado investir ainda mais. Porque uma economia forte não é aquela em que apenas os gigantes conseguem prosperar. É aquela em que a pequena empresa de hoje pode se transformar na grande empresa de amanhã. Esse é o desafio. Fazer o crescimento ajudar a equilibrar as contas públicas e fazer o equilíbrio de contas públicas servir ao crescimento. Porque no Brasil, responsabilidade fiscal e desenvolvimento não deveriam ser adversários. Precisam trabalhar juntos. Quem assumir o governo do estado do Rio Grande do Norte em janeiro de 2027 vai encontrar um estado diferente em alguns aspectos daquele encontrado por Fátima Bezerra em 2019, mas com problemas que não podem mais ser adiados em termos de resolução. O desemprego caiu, a educação avançou e há investimentos importantes em andamento. Mas também existe uma conta pesada para administrar. A Previdência, as limitações das contas públicas, as filas da saúde, a segurança, as estradas, o saneamento e o acesso à água. E talvez o maior desafio esteja justamente aí. O próximo governador não terá muito espaço para escolher entre responsabilidade fiscal e investimento. Vai precisar fazer os dois. Na Previdência, o problema é estrutural. O déficit já ultrapassa 1 bilhão no primeiro semestre de 2026. Isso significa que uma parcela cada vez maior dos recursos do Estado precisa ser usada para cobrir esse desequilíbrio. E dinheiro que vai para cobrir um problema crescente deixa de estar disponível para outras prioridades. Na saúde, o desafio é transformar recurso em atendimento. Para quem está esperando uma consulta, um exame ou uma cirurgia, pouco importa quantas unidades forem inauguradas. O que importa é quanto tempo essa pessoa vai esperar. Na segurança, o Rio Grande do Norte reduziu de maneira importante a violência letal desde 2017. Mas essa conquista precisa ser preservada. Isso significa continuar investindo em policiamento, investigação e inteligência, sem esquecer, claro,
a prevenção. Na educação, uma notícia positiva. O IDEB de 2025 mostrou o avanço do Rio Grande do Norte em todas as etapas avaliadas. O ensino médio, por exemplo, passou de 3,7 para 4,2. Agora vem a parte mais difícil. Fazer esse avanço virar uma tendência permanente no ensino público. E há 2 temas que podem definir o desenvolvimento do Estado nas próximas décadas: infraestrutura e água. Estradas precisam de manutenção permanente, não apenas de recuperação quando já estão deterioradas. E saneamento e segurança hídrica não são apenas obras, são saúde, turismo, qualidade de vida e, claro, condição para o crescimento econômico. O RN também tem oportunidades: turismo, energia renovável, petróleo, gás, fruticultura, mineração e serviços como setores com potencial para gerar emprego e renda. Mas a pergunta é: estamos conseguindo transformar esse potencial em empregos melhores? Empresas locais mais fortes e mais oportunidades para quem vive aqui? No fim, o próximo governo terá uma tarefa que parece simples de dizer, mas difícil de executar: gastar melhor, investir mais e fazer o Estado funcionar melhor. Não será apenas uma disputa por grandes anúncios. Será uma disputa por eficiência, planejamento e capacidade de entregar resultados. Porque o sucesso do próximo governador não será medido apenas pelo tamanho das obras. Será medido por algo muito mais simples: se a vida do potiguar melhorou. O STF voltou a discutir uma questão que mexe diretamente com o jornalismo. Afinal, é preciso diploma para exercer a profissão? E talvez o primeiro passo seja separar 2 coisas que costumam aparecer misturadas nesse debate: liberdade de expressão e exercício profissional. Qualquer pessoa tem o direito de falar, escrever, publicar um vídeo, manter um blog, fazer um podcast ou criticar o governo. Isso é liberdade de expressão. Mas uma coisa é ter o direito de se expressar, outra é exercer profissionalmente uma atividade. Em 2009, o Supremo derrubou a exigência do diploma para o jornalismo. Naquele momento, o argumento central era proteger a liberdade de expressão e evitar que o Estado se transformasse em uma espécie de porteiro, decidindo quem poderia ou não produzir informação. Foi uma decisão com fundamento constitucional. Mas o mundo mudou. Em 2009, as redes sociais ainda estavam longe de ter a dimensão que tem hoje. Não existia TikTok, Instagram. Essas ferramentas tinham acabado de surgir e o ambiente digital era muito diferente. Hoje, uma pessoa pode publicar pela manhã e alcançar milhões de brasileiros à tarde. Uma informação errada pode destruir uma reputação, pode influenciar uma eleição, pode provocar uma crise econômica. Isso nos leva a uma pergunta importante: o direito de falar é a mesma coisa que o direito de exercer profissionalmente o jornalismo? Eu entendo que não. O diploma, evidentemente, não transforma ninguém automaticamente em um bom jornalista. Não garante caráter, independência ou compromisso com a verdade, mas pode estabelecer uma qualificação mínima para uma profissão que exige conhecimento de ética, apuração, legislação, responsabilidade e técnicas de coleta de informação. Diploma não garante qualidade. Diploma estabelece formação. E existe ainda outra questão: a própria Constituição protege prerrogativas relacionadas ao exercício do jornalismo, como o sigilo da fonte. Então é legítimo perguntar, afinal, quem é juridicamente o jornalista profissional? Essa discussão não deveria ser apresentada como uma escolha entre liberdade de expressão e regulamentação profissional, porque podemos defender absolutamente as 2 coisas. Ninguém deve precisar de diploma para ter voz, mas é perfeitamente legítimo discutir se uma atividade profissional que exerce tamanho impacto sobre a sociedade deve exigir uma formação específica. O debate, portanto, não deveria ser sobre quem pode falar. Todos podem. A pergunta é outra: o que significa exercer o jornalismo como profissão em uma sociedade em que qualquer pessoa pode publicar e milhões de pessoas podem ouvir? É essa a diferença que o STF vai precisar enfrentar. E no próximo bloco eu recebo aqui, no estúdio, o advogado Fabrício Bruno, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Norte. A gente se vê no próximo bloco. Além da notícia, volta já já. De segunda a sexta-feira ao meio-dia, você tem um encontro marcado com o jornalismo esportivo de verdade.
Metrô Esportivo, sempre trazendo análise séria, isenta e qualificada do futebol potiguar e nacional. Os principais fatos, bastidores e opinião de quem entende do assunto. Metrô Esportivo, a leitura dos fatos além do placar. Neste momento, muitos adolescentes estão passando por um período difícil de inseguranças e muitos desafios. Talvez o seu filho ou sua filha seja um deles. Na adolescência, é comum o jovem sentir-se vulnerável, fragilizado e agir por impulso. Por isso, pais ou responsáveis estejam atentos e, sobretudo, sejam o suporte que eles precisam. Busquem o diálogo com o interesse genuíno, sem tentar impor a própria opinião. Não deixem a internet dos seus filhos ser mais próxima que vocês. Fiquem por dentro do que acontece no mundo digital. E, se necessário, ofereçam ajuda psicológica. Adolescência. Acompanhe, compreenda, acolha. Uma campanha Assembleia Legislativa do RN. Minuto da Câmara. A Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Natal designou para a relatoria o projeto que institui o programa Via Viva, com interdição temporária de vias públicas para promover atividades esportivas e culturais. Os parlamentares aprovaram em sessão ordinária uma matéria que veda concessões de benefícios fiscais a pessoas condenadas por corrupção. Os 108 anos da Assembleia de Deus no Estado foram celebrados em solenidade. O evento também marcou a entrega do título de cidadão natalense ao pastor Abidênego Xavier e a entrega da comenda a pastor Adriano Nobre. A cerimônia foi uma iniciativa da mesa diretora presidida pelo vereador Érico Jacome. Venho aqui parabenizar todos os homenageados, dizer que essa sessão solene todos os anos acontece aqui na Câmara, mas eu tenho a certeza que cada ano que passa ela é mais vibrante, mais emocionante e torna um momento especial. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Assim como uma boa canção começa com a nota certa, a vida também ganha novos acordes quando o câncer é diagnosticado precocemente. Inchaço ou massa dura no abdômen, hipertensão arterial ou sangue na urina podem ser sinais de tumor de Wilms. Procure um médico. Câncer infanto-juvenil. Seja um porta-voz do diagnóstico precoce você também. Eu sou Marina Elali. Vem com a gente, vem com a Casa do Durval Paiva. As principais notícias do nosso estado estão no Jornal Metropolitano. De segunda a sexta-feira, a partir do 12h30, nas TVs Metropolitano e Trampolim. Jornalismo feito com independência, credibilidade e compromisso com a verdade dos fatos. Política, economia, segurança, cidades, esporte. Os assuntos que impactam a vida dos potiguares. Jornal Metropolitano. A informação que o Rio Grande do Norte confia. Estamos de volta com o programa Além da Notícia e na edição de hoje a gente recebe aqui no estúdio o Fabrício Bruno. Ele que é advogado, acadêmico da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, é também um especialista na legislação e vai falar um pouquinho para a gente sobre, além de presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, da seccional aqui do Rio Grande do Norte. Ele vai falar um pouquinho sobre legislação, o que pode, o que é que não pode, os cuidados que não só os candidatos, mas que os eleitores também precisam ter para evitar serem alcançados pela Justiça Eleitoral. Então, Fabrício, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruno, e aqui cumprimento também todos e todas as telespectadoras que nos assistem aqui no programa e esperamos fazer um bom debate, uma boa conversa. Vamos fazer aqui uma discussão sobre a legislação eleitoral que é muito dinâmica, mas ela é dinâmica porque a sociedade é dinâmica, né? Então, a legislação ela acompanha a dinâmica social, por isso que ela é tão dinâmica também. Então, vamos falar um pouco dessas atualizações para as eleições de 2026 e estou à sua disposição e que a gente possa fazer um programa legal e motivado aí para a gente fazer um debate bom sobre o eleitoral. A primeira pergunta que eu te faço, Fabrício,
saímos do período de pré-campanha e estamos, de fato, na disputa eleitoral. O que é que muda entre pré-campanha e na campanha? Porque se fala muito que na pré-campanha não pode pedir voto, na campanha pode. É só isso mesmo? O que é que muda? Então, Bruno, acho que o ponto de partida não há uma definição jurídica sobre o que é pré-campanha. Não à toa as pessoas ficam perguntando, mas pré-campanha começa quando? Termina quando? A gente sabe que ela termina em 15 de agosto, porque 16 é o início da propaganda. É o período que você pode pedir voto. Inclusive, se você pegar a própria legislação, que é o chamado artigo 36 da 9.504, você vai ter uma definição de que você não pode pedir explicitamente o voto. Então, isso quer dizer o quê? Será que o legislador quis dizer, então, implicitamente você pode? Né? Porque é o que está lá escrito. Mas, fato é que não pode pedir voto nesse período de pré-campanha. Ela não tem uma definição de quando começa, porque, inclusive, nós temos representações em anos anteriores à eleição. Se pediu o voto um ano antes, fez errado, né? O tribunal tem construído uma jurisprudência no sentido de que pedir voto não é somente voto em mim, né? Há uma construção aí já dos tribunais de que o pedido indireto, né, com palavras mágicas do tipo vamos juntos, me eleja, seriam semelhantes a dizer voto em mim. Então, nós temos um período de pré-campanha que não tem uma data de início. Ele pode... Eu estava numa entrevista numa rádio, e aí um determinado agente público aqui do Estado, 2 anos antes do pleito, no Carnaval, fez pedidos explícitos de voto, né? E aí ele me perguntava, na situação específica, se for um pedido de voto, está fora da vedação, porque não é pré-campanha? É pré-campanha, sim. Passou, está antes de 16 de agosto a pré-campanha. 15 de agosto encerra a pré-campanha, e aí começa 16, que essa propriamente está definida, é de 16 de agosto a 3 de outubro, e o diferencial de um e outro é que, a partir de 16, os candidatos podem pedir voto. E aí, com certeza, as pessoas que acompanham as redes, né, devem ter visto que quando vira a meia-noite ali para o dia 16, a enxurrada de publicações nas redes sociais é grande. Não começam as atividades de rua, né, porque os alto-falantes, o som, a aparelhagem de som fixa só a partir de 8 da manhã, né? Mas à meia-noite os candidatos já começam nas redes. Já tem adesivo em carro. Já tem adesivo em carro. Alguns se concentram nas portas dos comitês, aí abre as portas, iniciou a campanha. Então, a grande diferença é que a partir de 16, esse limite de não poder pedir voto, ele é ultrapassado, aí o candidato começa a pedir voto, apresenta seu número, começa a caminhada, carreata, comício, e aí começa o movimento. Pela militância na advocacia, Fabrício, você consegue perceber que há uma discussão talvez mais forte para começar, de fato, a delimitar o que é a pré-campanha? Porque eu tenho visto, e a gente entrevistou várias pessoas que vão disputar as eleições este ano, e todas elas falam que a pré-campanha tem sido muito longa. E campanha mais longa, ela tem mais custo. Só que muitas vezes os partidos não têm recurso para você sustentar uma campanha, uma pré-campanha mais longa. E aí eu pergunto, há uma discussão no meio do direito para se tentar encontrar um meio termo para essa pré-campanha, ou é uma coisa que não tem perspectiva de acabar? Então, Bruno, olha, tem uma coisa que a gente tem discutido muito, né? Quando, de 2014 para cá, reduziu de 90 para 45. Mas quem é mais antigo e nos assiste vai lembrar aí que a campanha já durou 100, 180 dias, né? Algo assim. E aí, reduziu para 45 por quê? Porque dizia, 45 90 é muito custo, é muito gasto, né? Manter uma campanha, nós vamos reduzir para 45. E aí reduz a campanha para 45. Mas quem acredita que realmente a campanha está se limitando a 45 dias? Né? A pré-campanha, esse instrumento aí que surgiu,
é muito mais amplo, é muito extenso, e não se tem uma discussão de limite de tempo. Mas a grande discussão que os advogados enfrentam é do que dizer para os seus clientes que é pré-campanha, porque às vezes a gente diz, mas aí o candidato termina sendo penalizado por uma frase dita, um jeito dito. Então, o que a gente mais discute é que o TSE, apesar de ter fechado o entendimento ali de que para configurar pré-campanha teria que ter o pedido explícito, o uso de palavras mágicas, o uso de meios proibidos e a quebra da paridade de armas, todos os elementos ficaram subjetivos. A gente tem uma decisão agora de maio, salvo engano, ou de fevereiro ou maio, do ministro Cássio Nunes, que ele acrescentou um quarto elemento, que seria o conjunto da obra. Então, assim, o candidato pode até não ter usado as palavras mágicas e tal, mas ele agiu como candidato, inclusive, para resgatar bem, me parece, se a memória não me falhar, que esse candidato foi para a igreja e disse assim, em um discurso lá no momento final, se der certo, se eu ganhar, não sei o quê, nós vamos fazer diferente. Então, assim, o ministro entendeu que não tinha palavra mágica, porque não tinha assim, um pedido explícito, não tinha me eleja, não sei o quê. Ele disse, se der certo, se der e tal. Mas aí, no final, ele disse, vamos fazer diferente. E aí o ministro entendeu que seria propaganda antecipada. Então, qual é a grande discussão nossa, respondendo objetivamente a sua pergunta? É que esses limites do que é pré-campanha, eles precisam ser mais construídos para a gente não ter uma certa, não gosto de usar essa expressão, mas uma certa insegurança jurídica no debate da pré-campanha. Pelo que você disse, pelo que a gente tem ouvido, é muito subjetivo. E essa subjetividade acaba permitindo interpretações diversas e, eventualmente, o Cássio Nunes decidiu sobre um caso X assim, um outro ministro pode entender de outra forma e decidir de outro jeito. Isso, imagino eu, que é falha da legislação que não contempla ou não determina de maneira mais clara os limites, né, dessa pré-campanha. Mas uma das coisas que surge como dúvida, até de candidatos, durante o período de campanha já, ele pode conceder entrevista, pode ir em programa de TV, de rádio, fazer lives na internet. No período de campanha pode tudo, ou quase tudo. É até engraçado, assim, porque é uma forma que a gente costuma dizer, né? A partir de 16 de agosto, pode tudo, ou quase tudo, né? Mas não pode, né? Os candidatos precisam observar para não quebrar o princípio da paridade de armas, que é a igualdade de disputa do pleito eleitoral. E aí, especificamente, eu vou me voltar às suas perguntas, mas claro, a gente vai desenvolvendo e em relação às entrevistas, né? Não tem problema conceder. O que está proibido desde 30 de junho é que eles apresentem ou comentem programas que fazem de forma recorrente ou faziam de forma recorrente. Para conceder entrevistas não tem problema. O que se pede é que as emissoras de TV e rádio, e aqui queria fazer queria parabenizar e fazer um registro, inclusive pedindo desculpa porque não fiz no começo, de dizer que eu estou aqui pela OAB, pela Comissão de Direito Eleitoral, e aí saudar o meu presidente, nosso presidente, Dr. Carlos Kelsen, e a Coordenadoria de Comunicação, que tem feito um trabalho muito, muito bom com a comissão. A gente foi a quase todas, ou boa parte, das emissoras de TV, fazer um workshop sobre o que a lei entenderia por abuso. E aí, essa pergunta recorrente, da entrevista, pode? Pode. O que não pode é a TV fazer de forma reiterada, massiva, com um só candidato. Tipo, eu chamo hoje, chamo depois, vai ficar nítido que eu estou querendo beneficiar o candidato, né? Então, essa concessão de entrevista não é proibida. Para os debates, inclusive. Para os debates, a regra é mais específica, que aí pede que você tenha os que têm, no mínimo, 5 parlamentares no Congresso Nacional. Mas isso é desculpa interromper, Fabrício, mas é uma dúvida genuína que eu tenho em relação a essa regra. Isso se deve muito mais a uma decisão das emissoras para limitar e favorecer a dinâmica,
Ou existe alguma legislação que determina que seja assim? Quando você diz determina que seja assim... Em relação a quem deve participar dos debates. Isso é uma decisão muito mais foro da emissora? Não, da emissora não. Que aí a regra, nesse sentido, ela é clara que eu tenho que convidar, respeitando inclusive 72 horas, porque se eu convidar com menos tempo, o candidato pode se recusar. É claro que a gente tem recusas apenas em os que estão em primeiro lugar, né, que não querem primeiro lugar nas pesquisas, mas, no geral, todos querem participar. Então, 72 horas ali é o prazo para o candidato não dizer não fui convidado, fui chamado em cima da hora. Não tem. E aí as emissoras têm, não é uma prerrogativa, uma decisão, uma orientação de suas emissoras nacionais, não. Os partidos que têm representação mínima de 5 parlamentares lá no Congresso, eles precisam ser convidados. Obrigatoriamente eles precisam ser convidados. Precisam ser convidados. Mas isso não limita a emissora de chamar os demais. Sim, ela pode realizar absolutamente com todos. Claro. Então, essa decisão de não chamar todos ou chamar só esse público, esse perfil específico de candidatos, é uma liberalidade da emissora. Isso. Passou do que a regra diz, ultrapassou aquele limite, aí nós teremos uma decisão da emissora de quem ela quer chamar, e aí ela vai ter suas razões, justificativas, mas esses com representação ela é obrigada a chamar. Redes sociais é um mundo absolutamente, não dá para dizer novo, mas amplo em relação às campanhas eleitorais. E aí eu lhe pergunto, o que é que precisa se ter atenção, Fabrício, em relação ao uso das redes sociais? Porque a gente vê, como você disse, a partir do dia 16, vai ser uma enxurrada de gente publicando, e não só os candidatos, pessoas que integram as campanhas, apoiadores, enfim, vai ser um Deus nos acuda. E aí eu lhe pergunto, o que é que não pode ser feito, ou quais os cuidados que são recomendados para quem? Para o candidato e para quem está ali margeando esse candidato? Então, eu tenho dito, Bruno, que é impensável, no ano de 2026, você ter uma campanha que não utilize do ambiente da internet. Esse ambiente, apesar de... E aí nós vamos falar aqui rapidamente das regras. Ele tem, apesar das inúmeras novidades, de certo modo, democratizado o acesso dos candidatos e candidatas a fazer campanha. Você imagine que há alguns anos era impensado fazer uma campanha com vídeos organizados, bonitos, fora desse ambiente. Por quê? Porque era muito mais caro fazer em produtoras, enfim. Então, de certo modo, democratizou. E aí, em 2026 é impensável. Não tem, vai ter campanha nesse ambiente. Só que aí, todos os candidatos, todas as candidatas precisam ter cuidado para não extrapolar os limites e observar. Por exemplo, sites de pessoa jurídica. E aí eu estou falando do ambiente da internet, não propriamente da rede social, Instagram, WhatsApp, Face, Sim. Threads e outros. Sites de pessoa jurídica. Eu não posso fazer campanha paga para esses sites. As pessoas naturais, que aí eu faço um parênteses aqui dos influencers, eles têm que fazer campanha de forma voluntária. A campanha não pode pagar eles para eles serem influencers do candidato ou da candidata. Eles, enquanto pessoas comuns, apesar de digitais influencers, eles podem fazer a campanha lá na sua rede, participar, mas não podem ser remunerados para fazer campanha. Porque você imagina que aí o candidato estaria pagando alguém de visibilidade para levar o nome dele. Então, isso é vedado. Os impulsionamentos, muito cuidado para cessá-los nas 48 horas que antecedem o pleito e que esteja lá a informação de que é propaganda eleitoral com o CNPJ do candidato, que isso hoje facilitou porque as redes já fazem automaticamente. Você contrata lá no Meta, já está lá, né? E basicamente assim são essas regras para não incorrer em abuso nesse ambiente da internet. Fabrício, a gente está indo para o intervalo e eu quero deixar uma pergunta que perseguiu algumas pessoas ao longo das últimas campanhas, que é justamente
talvez isso esteja muito mais voltado para a questão da contabilidade, mas a prestação de contas de campanha, especialmente de impulsionamento. Eu vi muitas campanhas terem problemas no momento de fazer esse ajuste. Isso está no campo jurídico ou, de fato, está muito mais no campo da contabilidade? Mas você vai me responder isso no próximo bloco, além da notícia. Vai para o intervalo e a gente volta já já. As principais notícias do nosso estado estão no Jornal Metropolitano. De segunda a sexta-feira, a partir do 12h30, nas TVs Metropolitano e Trampolim. Jornalismo feito com independência, credibilidade e compromisso com a verdade dos fatos. Política, economia, segurança, cidades, esporte. Os assuntos que impactam a vida dos potiguares. Jornal Metropolitano. A informação que o Rio Grande do Norte confia. A Navi é uma loja da fábrica que entrega em todo o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Para outras localidades, acertamos como fazer com o cliente da melhor forma. Navi, fábrica com DNA Potiguar. Detalhes que transformam espaços em história. Entre em contato através do número 849-9979-2187. Sua internet vive travando bem na hora que você mais precisa? Na Multicom, você navega, trabalha e se diverte com estabilidade de verdade. Planos com até 800 MB, Wi-Fi de última geração e suporte que resolve. E o melhor, a partir de R$ 69,90 por mês. Multicom, jeito fácil de se conectar. Entre em contato através do número 84 41 41 24 55 e siga nossas redes sociais, @MulticomBR. Assim como uma boa canção começa com a nota certa, a vida também ganha novos acordes quando o câncer é diagnosticado precocemente. Inchaço ou massa dura no abdômen, hipertensão arterial ou sangue na urina podem ser sinais de tumor de Wilms. Procure um médico. Câncer infanto-juvenil. Seja um porta-voz do diagnóstico precoce você também. Eu sou Marina Elali. Vem com a gente, vem com a Casa Durval Paiva. E todo sábado a gente tem um encontro marcado aqui no AXRN na TV, com muita música, entrevista, dicas, sorteio, promoção e tudo de bom que você encontra aqui no estado. E é ao vivo, viu? Das 13 às 14 horas, aqui na telinha da TV Metropolitano, canal 23.1 e também no YouTube. Você não pode perder. O programa Conexão, na sua temporada de 2026, está de volta. Todo sábado, ao vivo, aqui, às 14h20 da tarde, estou esperando você. Com gastronomia, entrevista, entretenimento e muito mais. Estou esperando você. Compromisso assumido é compromisso marcado. A sua revista eletrônica, sábado, 14h20 da tarde. Olá, estamos de volta com o programa Além da Notícia, recebendo aqui o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Seccional do Rio Grande do Norte, Fabrício Bruno, ele que é acadêmico da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e também um militante da advocacia. Fabrício, eu lhe perguntei no bloco anterior sobre essa questão da prestação de contas de redes sociais, principalmente desses conteúdos impulsionados. Esse ambiente, ele continua confuso como era no passado, criando inclusive problemas para algumas candidaturas prestarem contas, ou a situação já melhorou? Então, Bruno, a situação já melhorou, né? Se nós pegarmos lá 2018, a resolução 23607, que trata de contabilidade e finanças das eleições, ela diz que todo candidato e os partidos só podem contratar até o dia da eleição. Isso significa o quê? Eu só posso emitir notas até o dia da eleição. E aí, o que é que aconteceu, por exemplo, nos casos de impulsionamento? Olha, o Facebook, hoje o Meta, emitia as notas no mês seguinte
ao dar prestação do serviço. Então, o que é que acontecia? Você pega ali a eleição comerciante, 4 de outubro. O que tinha de coisa paga, gerada ali no dia 1º de outubro, o Meta só faturava em novembro. E aí chegava a nota fiscal, aí o tribunal, pelo sistema de circularização, pegava e dizia, o que é isso? Você emitiu uma nota depois do período permitido, e aí tinha que explicar, dizer, olha, não, isso eu gastei lá atrás, é porque faturou depois. Hoje já mudou, né? Eles já estão emitindo a nota concomitante com os usos ali dos créditos, né? Não é de simples operacionalização, às vezes a candidata se atrapalha, porque realmente tem que criar conta e comprar crédito e gastar antes do pleito, senão tem que devolver para a conta. Se não devolver, se não gastar, não pode usar pessoalmente pós-eleição, tem que fazer o recolhimento dos valores. Já mudou, já facilitou um pouco, mas ainda termina sendo um pouco trabalhoso. Eu não vou dizer confuso, porque realmente é de fácil organização. Agora, é trabalhoso às vezes. Fabrício, a gente tem visto aí um festival de divulgação de pesquisas eleitorais, né? A cada 15 dias a gente tem divulgado 5, 6, 7, às vezes até mais, pesquisas com números distintos. Em relação às pesquisas, o que é que pode e o que não pode ser divulgado? Qualquer um pode divulgar pesquisa? Qualquer um pode fazer pesquisa? Pode fazer levantamento na rede social, enquete, por exemplo? O que é que pode e o que é que não pode nesse meandro? Então, Bruno, eu acho que para começar falando de pesquisa, a gente tem que dizer uma coisa interessante, que assim como pré-campanha, em algum momento nós vamos ter que nos debruçarmos mais sobre pesquisa, porque se você pegar aí os 3 candidatos que despontam aí como os mais procurados nas pesquisas, se você entrar na rede social dos 3 aí, não precisa a gente fazer agora, mas ambos estão em primeiro lugar e com distância folgada do segundo, né? Então, acho que esse debate a gente precisa ser feito de como esse instrumento pesquisa eleitoral influencia na eleição, enfim. Em relação à divulgação, nós temos, desde 1º de janeiro, um marco em relação à pesquisa. Se eu quero fazer pesquisa e quero divulgar os seus dados, eu preciso registrar. Antes, no período anterior ao ano eleitoral, eu não preciso. Mas iniciou 1º de janeiro, eu quero fazer a divulgação da minha pesquisa, eu preciso registrar. Qualquer pessoa pode fazer, desde que siga as regrinhas lá da resolução 23.600 do TSE, que vai trazer a necessidade de um plano amostral, data de coleta dessa pesquisa na rua, perfis, escolaridade, gênero, religião. Você tem que entregar todo o plano amostral lá, preencher no sistema do TSE, que é o PSQL, se for divulgar. Fabrício, eu não quero divulgar. Então não precisa registrar. Agora você vai ter que guardar os dados para si. Inclusive, eu tenho um caso interessante de uma eleição no interior, Bruno, que o candidato fez a pesquisa interna. E aí, um dos apoiadores soltou um áudio em um grupo de WhatsApp: nós temos pesquisa interna, tal candidato está na frente, está ganhando de 200 votos. Nós representamos e o tribunal, que foi reformado, enfim, mandou suspender a divulgação sob pena de multa, porque senão seria divulgação de pesquisa não registrada, já que ninguém tinha acesso. Então, eu quero divulgar, eu quero divulgar, eu tenho que registrar. Em relação, Bruno, às enquetes, podem ser feitas, né? Só estão proibidas a partir do dia 16 de agosto. Então, iniciou o pleito, você não pode mais fazer ali as enquetes. Qual a diferença das enquetes para as pesquisas? Porque as pesquisas vão ter técnica. Em poucas palavras, a pesquisa tem técnica, a enquete não. A enquete é aquela coisa que você faz ali rapidamente, em quem você votaria. Fale aqui, coloque aqui e fim. Não tem um resultado com um estatístico que dê seu parecer e sua análise. E aí, baseado nessa resposta, me vem um questionamento, Fabrício. Há alguns institutos de pesquisa que fazem as pesquisas pela internet, patrocinam
eventualmente, esses levantamentos para que eles apareçam na timeline da rede social do usuário. Obviamente que no momento que você patrocina, você pode fazer um recorte, a amostragem, a quantidade, tudo bonitinho para corresponder às necessidades do TSE. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo link onde é feita a pesquisa pode ser compartilhado. Então, a partir do momento que ele é compartilhado, outras pessoas que não estavam dentro daquele perfil amostral podem responder. É legal. É porque, assim, não é o compartilhamento que o torna ilegal, porque quando ele começa a responder, quando a pessoa começa a responder, ela começa a responder o seu perfil. Porque quando patrocina, obviamente, o Instituto deve dirigir, né, o algoritmo, enfim. Mas quando ele extrai os dados, ele tem lá o preenchimento do questionário, porque a pessoa vai se identificar com nome, idade, profissão, renda salarial. Então, ela vai se identificar lá. Na extração dos dados, ele vai ter essas informações. O que pode acontecer aí? Se ele tiver informado no registro algo muito diferente da coleta, a pesquisa poderá ser impugnada. Isso sim. Se ele informar, sei lá, que vai pesquisar para, digamos, não sei, 100% do questionário dele, 70% vão ser dirigidos para as pessoas de religião de matriz africana. E aí, quando ele recebe lá, tem 30% só do questionário, vai ter uma divergência do que foi informado e do que ele tem. E aí isso poderá gerar uma impugnação, claro. E aí, Fabrício, já mudando um pouco de assunto, as eleições, elas são para cargos estaduais e federais, né? Governo, Senado, deputados estaduais, deputados federais e a presidência da República. Não há disputas municipais. Os gestores dos municípios, eles podem continuar atuando normalmente, podem continuar inaugurando obras, serviços, programas normalmente. Qual o limite, se existe um? Ia começar com então, Bruno, mas eu estou falando muito então no início da... É porque quando você fala o então, sempre levanta aquela questão de que não é tão simples assim. Exato. Né? Pois é, olha só, a vida continua. E ela continua normalmente. Especificamente, nós temos um dispositivo na Lei Geral das Eleições, que é o artigo 73, que ele traz o que a gente chama de condutas vedadas. Para os cargos cujos governos estão em disputa, nesse caso, quais são? Estadual e federal, nós temos algumas normas que são a eles aplicáveis. Por exemplo, é proibido ao Estado e à União fazer publicidade institucional, pagar para fazer propaganda das obras de governo. Aos municípios, não, porque os municípios não estão em disputa. Isso quer dizer que pode tudo? Não, tem que ter cuidado para, nas suas obras e ações, não estar buscando privilégio para os seus apoiadores. É muito comum que eu participei de uma eleição que foi muito interessante. Como o governador, que era candidato à reeleição, não podia fazer a publicidade institucional, o prefeito da capital, que apoiava ele, pegou e fez uma propaganda de um programa que o município tinha com o governo do estado para poder veicular e jogou em outdoors, nos mailings aí que vocês têm da comunicação, na TV, jogou que era a publicidade da prefeitura. Para quê? Para lembrar ao eleitor, incutir na cabeça do eleitor, é obra da prefeitura, mas é obra do governo do estado também. E aí eu lembro que a nossa equipe lá nessa eleição, imediatamente entrou com a ação e o tribunal mandou suspender todas as propagandas. Por quê? Porque estava nitidamente querendo beneficiar. Então, tem esse leque de condutas vedadas, por exemplo, você não pode fazer nomeação, remoção de servidor, a não ser os cargos de confiança, que pode nomear e exonerar ainda, os cargos de concurso já homologados, não pode ter transferência de recursos da União para os estados, dos estados para o município, a não ser algumas ressalvas lá, como calendário já prefixado, orçamento. E em relação a inaugurar a obra, não só os governos, os gestores
dos governos que não estão em disputa, como os que estão em disputa também. Por exemplo, aqui no Estado, como a governadora não disputa a reeleição, ela não é proibida de participar de inauguração de obra. Ela pode participar e pode inaugurar, claro. O prefeito da cidade também não é candidato, pode inaugurar a obra. Quem é que não pode participar de inauguração de obra? Os candidatos. Esses não podem participar de inauguração de obra e a penalidade, Bruno, é a cassação do registro do diploma. Então, eles podem ser citados, por exemplo, alguém que vai inaugurar uma obra que foi iniciada eventualmente no antecessor e que está sendo concluída pelo atual. Ele pode citar? Como um caso muito específico, como né? Operador de direito, eu vou ter que usar o que a gente sempre usa. Depende, né? Porque se a citação não pessoalizar a obra, né? Eu chegar lá e dizer, olha, tá aqui, eu estou inaugurando essa ponte graças a fulano de tal. Porque se não fosse ele, e ele que foi o responsável, e ele é o grande... Se você tiver utilizando daquele momento que tem uma vedação, que é para não beneficiar, e está beneficiando, outra coisa é você fazer uma citação simples de dizer, ó, essa obra aqui começou com fulano, passou por cicrano, então sim, queremos agradecer a todos que contribuíram e tal. Você faz uma citação leve, provavelmente não vai dar em nada. Agora, se você fizer para beneficiar, com certeza prepare a defesa, que terá problema. A gente ouve de maneira recorrente ao longo das eleições o eventual uso da máquina pública, da pressão sobre servidores, especialmente aqueles que estão em posição de comissionamento, para que atuem de alguma forma para apoiar ou direcionar o voto para determinado candidato ou candidata. Como é que a Justiça Eleitoral tem tratado esses assuntos e ela tem dado celeridade para julgar situações como essa? Tem, Bruno. E a Justiça Eleitoral é uma das especializadas mais céleres que nós temos. Não demoram os julgamentos, pelo menos posso dizer isso, da maioria dos casos. Tem sido muito, muito célere. Agora, aqui no Estado, tinha um dado que eu não trouxe ele aqui, mas que um colega meu, Dr. Kennedy Diógenes, ele tinha um dado que o nosso tribunal era o que mais caçava mandatários. Eu não sei se esse dado hoje permanece, porque a gente está em 2026 e, salvo engano, nós temos 4 municípios com prefeitos caçados aqui no Estado. E o que é que o tribunal tem visto em relação ao uso da máquina pública? É o abuso capaz de alterar o resultado das eleições. Então, quando a conduta ela é abusiva, está classificada dentro do que a norma chama de abuso do poder político, o econômico, o dos meios de comunicação social, ou o que a construção também dos tribunais tem chamado ultimamente o abuso do poder religioso, né? Para ter esse abuso, ele tem que estar acumulado com a capacidade dele alterar o resultado das eleições, dele modificar o resultado. Infelizmente, não basta somente a conduta abusiva, ela tem que ter capacidade ali de alterar o resultado. Um dos temas provavelmente mais debatidos nessa última eleição está relacionado ao uso da inteligência artificial, né? É uma ferramenta extremamente poderosa e que pode colaborar muito para a realização de campanhas, inclusive aquelas de custo menor. O que é que pode e o que é que não pode? Eu sei que essa pergunta é difícil, porque há uma discussão ainda sobre o próprio uso, ser permitido ou não, ou até onde é. Mas hoje, diante daquilo que está posto, já dá para dizer, ou vocês ainda estão tateando, vocês operadores do direito estão tateando no escuro e tentando se agarrar em algo? Bruno, olha como é interessante isso. Inclusive, ainda há pouco na entrevista você falou essa questão do entendimento. Nós estamos numa eleição que o tribunal ele é composto por 7 membros. E os membros, para garantir imparcialidade, a Constituição trouxe que os tribunais eleitorais, do regional ao superior e também no primeiro grau, os juízes, eles não ficam sempre ali naquela função. Dos tribunais especificamente, eles só ficam 2 anos. Então, de cima para baixo, nós tínhamos a condução do TSE com
a presidência da ministra Carmen Lúcia, há alguns meses atrás, inclusive. Agora nós temos o ministro Cássio Nunes, que nesse tema nós temos uma deepfake já sendo discutida no TSE. E nós temos o TSE dividido. Você imagina a gente aqui também, né? E no tribunal aqui do Rio Grande do Norte, você veja que nós teremos, daqui a 10, 15 dias, desses 7 membros, mudarão 2. Então, olha só, né? Nós teremos no meio da eleição uma mudança no tribunal. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque também mexe com a mudança de entendimentos. E aí, a inteligência artificial, você tem eu estava dia desse com profissionais de comunicação, e aí tem coisas da IA que eles fazem sempre. Aí a norma vai dizer, o que faz sempre, como mudar um ambiente, de um registro fotográfico, não necessariamente precisa cumprir as regras aqui da resolução. Então, ainda há uma... Como nós não temos julgados sobre os conteúdos sintéticos, ainda haverá muito entendimento aí vindo dos tribunais. Fato é que usei de inteligência artificial, conteúdo sintético, para modificar o conteúdo, eu preciso rotular. Eu preciso dizer, olha, esse conteúdo foi fabricado por inteligência artificial e com o uso de tal plataforma, que a legislação pede que você informe. E nisso, Bruno, está proibido a deepfake, né? Que é a simulação aí de não só de pessoas vivas ou falecidas, mas também o diálogo com o eleitor. E aí é onde nós vamos chegar. O que é que o TSE vai dizer do que é deepfake? Nós temos 2 correntes que defendem que... Uma defende que se a pessoa é viva, não tem por que proibir a deepfake, porque você estaria falando ali de alguém que está por trás concordando. Gostei de mim desse jeito aí. Pode colocar. Mas nós temos uma outra corrente que, trazendo inclusive eleições de fora do país, diz que a proibição de pessoas vivas é para você não passar para a população um candidato que não existe. Porque isso aí já imagina. Digamos que eu seja candidato e eu não sou o cara mais simpático, mas eu uso da IA para mostrar minha cara simpática, sorrindo, nunca estou cansado. Então, essa outra corrente defende que, mesmo concordando, tem que manter a proibição ali de pessoas vivas. Então, olha, nós vamos ter muita discussão ainda. E nós temos uma interrupção, já, salvo engano, 2 interrupções do julgamento da deepfake no TSE, e o TSE ainda não definiu. Com certeza esse julgado está atraindo todas as atenções, porque nós queremos ver o que é que o tribunal vai dizer do que é deepfake. O tribunal, o TSE, ele cria a jurisprudência quando toma algumas decisões. Não falta uma discussão mais profunda para adequar a legislação, porque muitas vezes a legislação não consegue acompanhar essas transformações e nunca vai conseguir, é natural. Mas a jurisprudência gera, de certa maneira, algum nível de incerteza, já que, como você disse, o tribunal pode mudar a formação, o entendimento pode passar a ser outro, e aí aquilo que podia hoje, daqui a 2 anos, não pode mais. O ideal, até para quem opera o direito, seria alterar a legislação e não depender de jurisprudências. E, Bruno, veja só, porque o tribunal, ele tem além do judiciário ter uma função atípica de legislar, por meio das suas súmulas, nós temos no TSE especificamente uma função que é do tribunal expedir resoluções que têm força de lei. Então, primeiro você imagine, será que é mais fácil passar uma lei nova para a discussão de 513 mais 81 ou com 7? Você já me conheceu. Dentro do tribunal. Então, assim, o que é que acontece? O tribunal, ele tem expedido as resoluções e criado as regras para tentar ajustar a essa dinâmica social que é muito rápida, a essa mudança das redes que é muito violenta, é muito rápida, né? Mas quem tem que legislar e quem deveria também estar cuidando disso um pouco era o próprio Poder Legislativo. Como não tem feito, termina que o tribunal
expede as suas resoluções e, a partir delas, que não conseguem contemplar tudo, começam os entendimentos. E aí começa a análise dos casos práticos e a aplicação desses entendimentos nos demais, porque, infelizmente, e aí você disse no começo, a resolução, que no caso dos tribunais, as resoluções, não conseguem dar conta de tudo. A lei não consegue dar conta de tudo. Fabrício, a minha última pergunta, uma das minhas últimas, na verdade, a gente já está caminhando para o final, é sobre o uso de inteligência artificial, caminha nessa penumbra ainda. Mas uma das coisas que há um entendimento já definitivo é o uso da inteligência artificial para atacar adversários. Isso é proibido. As campanhas não podem fazer. E quando um eleitor faz, ele pode ser alcançado pela justiça eleitoral? E quando ele não faz, quando ele compartilha, ele pode também ser alcançado? Atacar, Bruno, o outro candidato, a gente tem que ter cuidado assim só para entender o que seria atacar. Porque se for algo dentro do debate, né, não vai ter... Quando eu falo atacar, atribuir crime... Isso. Aí pronto. Quando aí seria a honra Isso, exatamente. Político. Nós temos aí algumas proibições, né? Caluniar, difamar, injuriar, e aí descontextualizar o fato, que às vezes eu trago o fato verdadeiro, mas na hora de divulgar, eu descontextualizo ele para a população. Então aí eu tenho um problema. E as chamadas fake news, né? Que é o processo de desinformação com potencial lesivo de atingir o pleito. Então, eu fiz isso, aí eu estou causando problema. Inclusive, sob pena de classificação como crime, porque é crime desinformar para alterar o resultado do pleito. E aí, nesse caso, Bruno, não só o candidato pode ser atingido. A pessoa que divulgou a fake news, ela também pode ser penalizada. Se for no ambiente, e estamos falando desse ambiente da internet, a alteração legislativa desse ano permite que o provedor faça a exclusão sem a determinação judicial. Se for um fato ali, do que a norma chama sabidamente inverídico, com desinformação. E aí o doutor Diogo Reis, que eu lhe falei ainda há pouco, advogado do Meta, chama de fake desinformação com potencial lesivo de alterar o resultado das eleições. Aí nós temos uma fake news que pode ser penalizada. E o eleitor pode ser penalizado. E o eleitor também pode responder pelo crime, viu? Então, a legislação não só limita a atuação dos candidatos. Ela chama a atenção do eleitor também, dos blogs, dos perfis de rede social ali das pessoas naturais que movimentam os digitais influencers. Tudo isso tem que ter muito cuidado, porque a norma pode bater na sua porta. Para encerrar, qual o conselho que você daria para as campanhas que estão na rua e que vão utilizar a inteligência artificial? Qual o conselho? Aí eu vou puxar para a gente, né? Mas para o jurídico. Mas, olha, é extremamente importante que jurídico, marketing, a comunicação, a contabilidade, todos esses, com o candidato, inclusive, atuem junto. Que os materiais passem por um crivo do jurídico, que eles façam, que os advogados e advogadas que atuam nas eleições façam uma análise dos conteúdos antes deles serem postados, que as campanhas inventariem os conteúdos de inteligência artificial, que poderão ser cobradas depois dos conteúdos sintéticos para a Justiça Eleitoral analisar ou, numa eventual impugnação, a ação do adversário contra a candidatura. Então, eu daria essa dica. Atuação conjunta, materiais sendo analisados pelo jurídico e as campanhas inventariando os conteúdos para uma eventual necessidade pós-eleição. Fabrício, muito obrigado por estar aqui conosco, por trazer luz para algumas situações que trazem muita dúvida para os candidatos, inclusive para os eleitores. Então, obrigado a você, obrigado à OAB pela indicação e obrigado a você, telespectador que esteve conosco aqui no programa Além da Notícia. A gente volta no próximo sábado e você pode acompanhar todos os outros programas no YouTube da TV Metropolitana, está lá disponível, você pode ver, rever e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!